Boa noite, meu nome é Dorivaldo Elias Pereira, eu sou acadêmico de Educação Física da Unijuí, aqui na cidade de Juí, e vou fazer um trabalho hoje, apresentar em vídeo, do professor Fernando Gonzalez, um trabalho sobre raça, cor, e práticas corporais. Bom, primeiramente, eu vou entrar com o conceito de raça, ou cor, segundo Guimarães, 2008. Segundo Guimarães, raça e cor é definido pelas características físicas, vamos dizer, de uma forma regional no mundo, São os africanos, são os orientais, são características físicas. No início, biólogos e antropólogos tentaram subdividir, vamos dizer assim, a raça humana em subespécies, segundo a moral e a inteligência. Só que isso levou a grandes catástrofes mundiais, como aconteceu no Holocausto, na Segunda Guerra Mundial. E foi terrível, e até hoje nós respondemos consequência desses conceitos quando deparamos com a escravidão, por exemplo, que os negros, eles vieram para o Brasil e passaram 300 anos sendo escravos. E ainda hoje há grande preconceito, não só no Brasil, quanto em todo o mundo com relação aos negros. Geneticamente foi comprovado que nenhuma raça, vamos dizer assim, humana, ela é diferente. Muda realmente com relação a características físicas. Os orientais com olhos puxados, os muçulmanos, os negros, os europeus e até nós aqui na América do Sul, que nós temos uma mistura racial grande. Então, qual é a nossa raça realmente falando? Porque nós temos os negros, europeus, orientais, tudo misturado no sangue, não é verdade? Segundo o censo de 2010, existe uma estimativa de vida entre os negros e os brancos muito diferente, porque 70% da nossa população pobre hoje, ela é negra, já trazendo resquícios dessa escravidão. Elas se alojaram em lugares pobres e não tiveram acesso, e não têm acesso a uma educação melhor, a uma saúde melhor, como os brancos têm. Não generalizando, claro. Mas se você avaliar hoje, segundo o censo de 2010, eu volto a repetir, a idade máxima, no geral, média de um negro chegaria a 40 anos. Só que isso nós podemos colocar em termos de violência, porque muitos negros, por não alcançarem, saírem da escola mais cedo e não alcançarem um nível cultural mais alto, estão envolvidos em drogas também. Já por estarem num local social menos favorecido. E eles acabam morrendo mais cedo também por causa disso. E eles não têm acesso a uma saúde privilegiada, como os brancos têm. E os brancos, segundo esse censo de 2010, chegam de 65 a 80 anos de idade. É uma diferença absurda se você for parar para avaliar. Gostaria de colocar também em termos dessa diferença de raça com relação a práticas corporais. Eu estava lendo um artigo da Folha de São Paulo, cujo título já é Brasil e a Supremacia dos Esportistas Brancos. Foi publicado dia 6 de agosto de 2012. Se nós avaliarmos, como diz no artigo, grandes atletas mundiais dentro do atletismo, a maior parte nos 100 metros rasos, por exemplo, são negros, os grandes medalhistas. Nas longas distâncias são negros, Mas nós não conseguimos ver negros brasileiros alcançando essas metas. Nós podemos ver até, por exemplo, países cuja divisão de quantidades de negros é muito parecidas com os brasileiros, como os Estados Unidos, por exemplo. A quantidade de medalhistas negros é muito maior
do que nos brasileiros. Por que isso acontece? Aonde está o nosso erro? Nós colocamos, por exemplo, na Inglaterra também, apesar de ser muitos brancos, a quantidade de brancos ser maior do que os negros têm mais medalhas do que os brancos. Com esses dados, nós podemos ver que a genética não influencia, porque aqui no Brasil, os maiores medalhistas nossos são brancos. Por quê? Por que chega a esse ponto? A nossa população ela é dividida em 50,7% de negros e 49,3% brancos. As nossas medalhas deveriam estar divididas mais ou menos na mesma proporção, e não estão. Segundo estudos, nesse artigo, existem 4 fatores que influenciam seriamente nisso. O primeiro é cultural. Técnicos, cartolas e juízes ainda dizem que existem esportes para negros e esportes para brancos. Esportes para negros é muito fácil a gente aceitar no atletismo, no boxe, no futebol, basquete, vôlei, tá certo? Mas e na natação, no hipismo, na vela, até no tênis? Onde eles estão? Onde estão os negros? Então eles falam que esses outros esportes são esportes para brancos. O nosso conceito pessoal, nós espantamos de ver, por exemplo, um negro jogando tênis, um negro no automobilismo, como acontece Lewis Hamilton, tá certo? E com relação a Tiger Woods, que foram grandes ídolos dentro das suas modalidades. Mas uma coisa muito importante, eles têm que acreditar, porque existe uma autoexclusão do negro. O próprio negro, muitas vezes, não se vê nesse local de esporte, nessa atividade esportiva. Ele mesmo se coloca de lado, não, eu vou jogar futebol, eu vou jogar basquete, que é mais fácil esse acesso. O segundo fator é o econômico. O esporte como vela, hipismo, tênis são esportes caros. E como 70% dos pobres brasileiros são negros, é difícil ter um negro nesses esportes, tanto pelos equipamentos como a manutenção desses equipamentos. Se bem que hoje existem projetos sociais, como o de vela no Rio de Janeiro, tênis em várias cidades, que dão acesso aos negros a essas modalidades. Quando eu pratiquei tênis, por exemplo, existia um garoto que pegava a bola para nós durante as aulas de tênis. E depois de alguns anos ele começou a treinar no clube onde ele era funcionário e se tornou um competidor e um professor de tênis no mesmo clube. São exceções, mas ele colocou essa determinação e ele foi atrás. O outro fator é a educação. Os esportes na escola. A gente costuma falar que os esportes na escola têm um quarteto fantástico, né? Que é o basquete, vôlei, futebol e handebol. Poucos professores conhecem as regras de outros esportes. As escolas hoje não têm estrutura física para ensinar outros esportes, muitas vezes. O atletismo, aonde eles vão praticar? Tênis, natação. Qual escola tem natação? Uma escola pública hoje. Poderiam existir parcerias com clubes, mas hoje muitos clubes se fecham para uma classe social mais baixa, não permitindo que essas pessoas se envolvam aos seus sócios. É complicado. No atletismo, nas escolas que ainda colocam, o professor só coloca a corrida, unifica para todo mundo, exclui uns mais fortinhos, vamos dizer, com mais gordinhos, vamos colocar, que poderia ser um bom arremessador de peso, um bom arremessador de disco, aqueles que poderiam arremessar dardo. Qual é o perfil do seu aluno? Qual é o gosto do seu aluno? Como que poderia ser colocado isso? Os professores não estão se preocupando mais com isso, mas isso tudo pode ser mudado. O quarto fator que problematiza isso é com relação à urbanização das cidades.
Os bairros hoje não têm estrutura física para ensinar as crianças daquele bairro outros esportes. Você vê num bairro mais pobre uma quadra de futebol improvisada muitas vezes, quase não vê um ginásio, uma pista de atletismo, nem pensar. É muito difícil. Essas estruturas estão colocadas hoje em bairros de classe média, média alta, onde estão os clubes. E os clubes são fechados e não dão acessibilidade a essa comunidade mais carente. Então, como fazer? Existe hoje, o pessoal fala de investimento do governo para dar uma acessibilidade melhor a essas crianças, a essa classe. Mas vamos parar para dar uma analisada de como funciona nos Estados Unidos, que é o maior medalhista das Olimpíadas. O governo nos Estados Unidos não coloca um centavo no esporte. Quem coloca dinheiro no esporte são as escolas e as universidades. Eles têm patrocínio? Eu não sei dizer. Mas existem ações diferenciadas que podem ser feitas. Quantos de nós somos atletas ou fomos atletas que podemos engajar no projeto social? Nós temos que criar, ir atrás de alguma coisa para dar acessibilidade a essas pessoas carentes com outros esportes. Remo, caiaque, nós temos que trazer essa diferenciação. Bom, esse é o meu trabalho. Agradeço a todos por ouvir. Um grande abraço e boa noite.